Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, então todo mês aí a gente vai ter um bate-papo com o Carlos Dias e com o Vladimir Virgílio, né? Dois grandes ultramaratonistas aí, como vocês já conhecem, né? Já se tornaram meus amigos pessoais. Então hoje é o segundo bate-papo que a gente vai ter aí com eles. E dessa vez o tema do Racing the Planet, tá? De uma das etapas do Racing the Planet, vai ser os vulcões do Equador, que eles foram lá em 2015. Então eles vão estar contando aí pra gente como que foi essa aventura lá, 250 quilômetros em 7 dias no Equador. Bom, contando um pouquinho do Equador, né? O Equador, ele é um país que ele é recheado de vulcões, né? Então ele tem um dos vulcões maiores do mundo, que é o Chimborazo, de 6.310 metros. E o Equador tem o maior vulcão ativo do mundo, que é o Cotopaxi, com 5.897 metros. E eu estava lendo esses dias também, ó, o meu gato pulando aqui em cima de mim, que o Tungurahua, ele teve uma erupção esse ano, ele é um vulcão de 5.023 metros. Então, assim, os vulcões lá no Equador são bastante ativos, né? O Equador faz parte aí do Anel de Fogo do Pacífico, chamado. E o Vladimir e o Carlos, né, foram lá nessa região ali cheia de vulcões, né? Como é que foi essa aventura, né? Então, uma boa noite para vocês e vamos resenhar aí essa aventura, essa outra loucura aí que vocês fizeram em 2015. Boa noite a todos. Hoje o Carlos vai poder falar mais do que eu, porque a prova era uma prova de 7 dias, 6 etapas. Eu fui até a terceira etapa só, né? Tive um mal súbito devido à altitude, não só da altitude, mas também por uma estratégia errada, que o Carlos já tinha me dito já no segundo dia que tinha percebido isso. Certo. Mas infelizmente a estratégia estava envolvendo uma outra guia, então foi uma escolha ruim de estratégia que acabou fazendo com que a alta altitude do Equador no terceiro dia de prova me tirasse da prova. Certo. Mas pelo que eu vivenciei ali os 3 primeiros dias, foi espetacular. É um país que oferece realmente uma gana muito grande para corredores de aventura participar lá. Certo. E qual que é a altitude lá vocês desceram em Quito, né? Foi em Quito, capital do Equador. Boa noite a todo mundo, boa noite, Vladimir, Felipe. Boa noite, Carol. A gente desceu em Quito. Quito fica a 2.980 metros de altura. Tem alguns pontos em Quito que chega a 3.000 metros, né? Que é onde que é a Adre de Passadino, que é onde fica uma santa, você sobe um pouquinho lá. Sim. Chega a 3.000 metros de altura. Então, Quito já é uma cidade que você já sente um pouquinho a respiração um pouco mais ofegante, né? Você pode ter um pouco de dor de cabeça. É uma cidade incrível, Quito. Uma cidade, aqui na América Latina, acho que é a cidade que tem mais monumentos históricos, né? A arquitetura histórica bem preservada. A terra do chocolate, das bananas. Sim. O Equador é um lugar que tem 80 vulcões, 11 estão ativos. E aí eu encontrei o Vladimir, acho que no terceiro dia que eu cheguei em Quito, poucos dias antes, e no terceiro dia, já tinha 3 dias que eu estava lá, aí eu encontrei com o Vladimir, e aí a gente começou a desbravar um pouquinho da cidade antes de ir para o primeiro vulcão, para a primeira largada, né? Lá no Cotopaxi, o vulcão Cotopaxi. A gente fez a largada a pouco mais de 3.500 metros de altura. Nossa, então... Frio. Muito frio. Então você já começamos com a geladeira. Sim. Chegava a 3.000 metros, aí a largada já subia mais 500 metros para largar.
A prova é sempre subindo. Largou a 3.500 e pouco, né? Foi 3.500 e pouco. O acampamento tá a 3.500 e pouco. E dali a gente fez uma subida. Não foi tão grande a subida no primeiro dia. A gente já estava alto, né? Com altitude. Então, o pessoal já começou a sentir, né? Muita gente começou a sentir. Mas a gente chegou a subir de 3.500 para 3.800. Aí descemos. Temos a 2.600. Nessa variaçãozinha aí, mexe bastante com o pessoal. Logo no primeiro dia, essa variação você sente bastante. O frio e aquelas subidas e descidas, tinha uns decidões assim, que o cara que acelera, começa a acelerar, automaticamente você está empolgado no primeiro dia, você pensa que você está que nem em outros lugares que não é de altitude, aí é uma armadilha para o corpo, porque você começa a sentir as pernas ficar bamba, a respiração fica mais encurtada, né? Parece que você está dentro de uma caixinha fechada com um pouco oxigênio, entendeu? A sensação que dá é essa. E eu particularmente, essa prova, para mim, foi uma prova de superação de várias situações, não só física, de querer cruzar uma prova e falar que, pô, eu consegui por causa da medalha. Mas poucos dias antes eu tinha sofrido uma agressão por racismo em São Paulo, né? Certo. Eu fiz toda a minha preparação em 2015 para fazer esses vulcões do Equador. Comecei o ano de 2015 fazendo 42 anos de idade. Fiz um desafio na Bahia de correr 42 maratonas em 42 dias, em janeiro. Nossa, que legal. Né, para comemorar meu aniversário. E, então eu celebrei que a idade da maratona eu vou correr 42 maratonas em 42 dias e eu consegui fazer né, esse feito. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no mês de junho, no dia 4 de junho de 2015, eu sempre fazendo a minha rotina, né? Saía da Serra da Cantareira de manhã, ia à tarde para a clínica do Joaquim Grava, lá, a Physio for Sports, fazia todo um treinamento de equilíbrio, de força lá com o pessoal. Certo. E aí eu ia para casa descansar, ou eu ia... sempre eu tirava um dia para ir dançar, para ir celebrar, como nem qualquer outra pessoa, né? Sim. E aí eu fui um bar em São Paulo, que eu ia já há 12 anos, conhecia todo mundo, vários artistas, por exemplo, personalidades que nem o Sócrates, o Dr. Sócrates, eu conheci lá, o Raí, a Maisa Hort, toda essa galera era frequentado por esse pessoal, então eu me sentia num ambiente seguro, num ambiente que todo mundo respeitava. Eu conhecia todos os músicos, garçom, segurança. Eu, por gostar de dançar e dançava bem, não é porque eu quero me gabar, mas eu dançava bem, eu danço bem. Sim. Então, pô, quando eu chegava, todo mundo, a mulher quer dançar comigo, né? Então, nesse dia, o que aconteceu? Eu tive uma agressão por racismo, por intolerância, por eu estar sendo protagonista, por as pessoas estar me exaltando ali. Aí 4 pessoas, inclusive os caras eram advogados, todos de alta, da elite brasileira mesmo. E o cara ficou incomodado porque eu tava, assim, eu tava sendo protagonista. Daí ele me chamou de macaco, né? Nossa. Ele pegou e falou que eu era um macaco, que, pô, ali não era meu lugar. E o cara nunca tinha ido no lugar, né? E ali não era meu lugar, aquela coisa toda. Eu ouvi aquilo, eu não acreditei que o cara tava falando dentro de um ambiente tão saudável e eu gostava tanto, né? Sim. E aí eu fui questionar, por que você me chamou disso? Repete, né? Eu falei pro cara repetir. E aí, nessa que eu perguntei, repete, veio uma outra pessoa, né? Eram 4 pessoas no total. E uma outra pessoa me atacou pelas costas com um copo, e aí abriu minha cabeça, né? Nossa. Então, a partir dali eu não vi mais nada, né? Depois o pessoal conta que eles tentaram fugir. Aí tinha um policial civil na casa, tinha várias pessoas que nunca tinham me visto na vida, muita gente que nunca tinha me visto.
foram lá atrás dos caras, aí conseguiram chamar a polícia, tudo, né? Uhum. Conseguiram pegar os caras e tal. Nossa, E aí eu fui pro hospital fazer cirurgia, né? Levei quase 14 pontos na cabeça. Caramba! E ali, cara, passou um filme, né? Uhum. Passou um filme gigante. Sim. A minha indignação maior que a dor de você estar passando por uma cirurgia, é saber que no meu país, e, pô, estamos em 2015. Sim. Ainda Essas tinha coisas isso, já né? deviam ter sido superadas há muito tempo, né? Sim. Pensei que as pessoas tivessem evoluído, tantas pessoas, e não eram pessoas que não tinham estudo, eram pessoas intelectualizadas, pessoas formadas, da elite brasileira. Advogado ainda, né? Todo tipo de informação. Ou seja, eu não imaginava, de todos os desafios que eu enfrentei, né, você ter que lidar com isso. Sim. Então, o que me marcou nesse episódio foi um dia depois, indo para minha casa, depois da cirurgia, tudo, minha irmã foi me acompanhar, tudo, e foi com meu filho, né? E aí eu cheguei pro meu filho, né, e falei para ele o que aconteceu, né? Que eu não minto pro meu filho para nada, né? Falei para ele o porquê que tinha acontecido. Meu filho simplesmente só me abraçou, né? Ele me deu um abraço, assim, ficou ali demorado, assim, como se fosse, tá tudo bem, pai. Nós estamos aqui juntos, né? Então ele sabe tudo o que aconteceu, por que o pai dele foi agredido, né? Que é uma coisa mais horrível do planeta, né? Nossa, nem ele pegou e me abraçou. E aquele abraço, eu me senti a pessoa mais acolhida do mundo. Sim. Pelo meu filho. Sim. Então, quando eu falei, pô, eu tava na minha melhor forma. Aí, pô, fiquei 20 dias em casa tomando antibiótico. Tá recuperando. Cama, né? Com o seu antibiótico, você tá sono o tempo todo, você fica meio zonzo, né? Você não consegue nem falar direito. E outra, e mastigando tudo aquilo, né? Toda aquela situação que vem Vem toda hora na cabeça. De você, né? vem dentro de você uma indignação muito grande. Então, eu falei, pô, eu não posso me tornar amargo, né? Não posso deixar que uma situação dessa me deixe amargo. Eu não posso, porque não posso generalizar. Não é todo mundo que tem esse procedimento, né? É lógico, busquei advogados, tudo, processei. Demoraram 5 anos. Ano passado, agora no início desse ano aqui, como tudo no Brasil, né? Veio a coisa que não ficaram presos, né? Só pagaram cesta básica, ficaram fichados, aquela coisa toda. Ou seja, quem teve o trabalho, eu fui agredido e eu tive o trabalho de ter que ir sempre no fórum para ver se o pessoal punia essa galera, né? Sim. E para eles aprenderem alguma coisa, mas não, é muito brando. E o tamanho da distância para esses casos aqui no Brasil é muito grande, é estrutural mesmo. É muito estrutural. Daí eu fui para essa prova no Equador com tudo isso dentro de mim, assim, né? Eu falei, essa prova vai ser uma prova que vai me fortalecer muito. Eu fui para lá pensando nisso. Não era medalha, era aquele caminho lá ia me fazer renovar, me reconfigurar toda a minha força. Então, quando eu cheguei, aí encontrei o Vladimir, a leveza do Vladimir, da alegria, a parceria que ele tem. Aí, Vladimir tinha uma atleta da Inglaterra, se eu não me engano, né, Vladimir? Isso. Que mora em Hong Kong. Isso. Ela é inglesa, mas mora em Hong Kong. E ela não foi, ela como guia do Vladimir na prova, ela não foi guia do Vladimir praticamente, porque o guia acompanha o atleta antes da prova já. Certo. Então, eu andava com o Vladimir na cidade, a gente descia para tomar o café, né, Vladimir? Isso. Eu ia com o Vladimir. Eu estava sendo guia do Vladimir, o Vladimir estava sendo meu guia ali. Inclusive, dividimos o mesmo quarto, né, Carlos? Um ajudando o outro, é como se eu estivesse sendo guia dele. Só nos separamos no momento da largada da prova. Certo. E aí a menina assumiu o comando lá. E, inclusive, e ela durante a prova... o ritmo, né? Ela não teve
Inclusive, durante a prova, nas tendas, durante a prova nas tendas e na hora do café e janta, era eu e o Carlos juntos sempre, né, Carlos? Ela nem ficava próximo, né? Ela não acompanhava. E ela, assim, ó, que ela é extremamente assim, imagina, ela começa pela profissão, ela é chefe, assim, eu sei que ela é encarregada em Hong Kong da Bolsa de Valores lá. Ela é assim, tipo, a sênior lá que comanda aqueles caras da Bolsa. Então é cobrança, né? E é exigente. E ela era a vencedora do último Atacama, na época de 2014. Ela era a grande vencedora. Ela é uma corredora de ponta. Treina nas montanhas de Hong Kong lá, extremamente. E assim, desde o primeiro dia, o Carlos já notou a velocidade dela e assim como ela, outros corredores que estavam comigo ali, tinha um português, o Sérgio, disse assim, Vlad, o ritmo de vocês é para desistir. Porque, assim, eu disse para ela, eu vim para curtir, e ela não entendia isso, ela queria chegar, não, fulana tá lá na frente, ela falava assim que a fulana tá lá na frente, disse, poxa, eu não vim correr a corrida dela, entendeu? Eu acabei fazendo a corrida dela, que ela tava muito, eu vinha tinha 20 dias antes eu tinha corrido o deserto de Gobi, né? Isso não é desculpa, porque se eu tivesse feito o meu ritmo junto com o Carlos, eu tinha terminado o Equador. Sim. Mas aí o primeiro dia foi extremamente ela querendo avançar sempre, né? No segundo dia, ela se desapercebeu e nós andamos 9 quilômetros a mais, porque ela resolveu seguir a mulher, que ela estava preocupada com a mulher dobrou errado. Sim. E a gente foi atrás da mesma mulher e seguiu errado com ela na prova. Depois tivemos que dar toda a volta de novo. Fizemos, e a altitude sempre atrapalhando. E eu dizia para ela que não era meu tipo de prova, mas não adiantava. Eu sou uma pessoa assim, que eu não gosto de estragar. Se ela se ofereceu para ali, eu me senti na obrigação de tentar pelo menos ajudar ela. Só que assim, eu não... No terceiro dia, eu lembro que faltava acho que 2 quilômetros até para terminar. Aquele terceiro dia, terminando uma subida grande. E eu disse para ela, não estou me sentindo bem. E ela, vamos mais um pouco. E eu disse, tá, mas eu não estou me sentindo bem. Começou a me dar uma dor no peito e falta de ar, uma dor no peito e falta de ar. E ela disse, não, mais um pouco, falta só 2 quilômetros. Eu disse, tá, mais um pouco. Eu sei que quando eu disse mais um pouco, eu me apaguei e só me acordei no hospital. Nossa. Me acordei no hospital, fui levado urgente lá, desacordado. Já cheguei no hospital atrás de uma caçamba. Tu imagina descer tudo aquilo, Carlos? Nossa. Atrás de uma caçamba, o corpo pulando. Eu cheguei cheio de ferimento das costas, nas costelas, no hospital. Caramba. E aí eu fiquei assim, a única coisa que eu tenho assim dessa prova, além da Emily, ela continuou a prova, inclusive, ela continuou a prova. Ela queria fazer a prova, né, de qualquer jeito. Ela queria fazer a prova. Se fosse eu, ao contrário, eu tinha ido embora para Quito, para o hospital, para ficar do lado da pessoa que eu estava ali, né? Sim. Do que eu participei. Mas, assim, ninguém foi no hospital. Eu fiquei torcendo pelo Carlos, fiquei torcendo pela Pauline, fiquei torcendo pela coisa. Depois que me desentubaram e eu fiquei fazendo os exames internado no hospital, eu queria saber notícias, mas não soube. Um dia antes da prova acabar, eu voltei pro hotel lá para esperar o Carlos, pelo mesmo quarto que a gente ia ficar, né? E torcendo para que desse tudo certo, saber se quem que tivesse terminado, se o Carlos tinha terminado, se a Pauline tinha terminado. Né? Tu fica naquela agonia. Mas a frustração minha foi assim, saber que eu poderia estar terminando naquele dia também, se eu tivesse feito aquilo que eu tinha me proposto, entendeu? Eu não fui lá para ser melhor do que ninguém, eu fui lá para vivenciar uma aventura. Sim. E eu não estava no meu 100%, eu não fiz treinamento para altitude, eu não fiz nada, sabe? Eu vim do deserto que eu treinei para aquele deserto. Mas é claro, eu fui para o Equador para me confraternizar com meus amigos. Tava lá o Carlos, tava lá a Jane, tava lá um monte de amigo e eu queria vivenciar aquilo. E no terceiro dia, infelizmente, eu fui privado por esse mal súbito que eu fiz, mas por culpa minha mesmo. Porque se eu tivesse sido realmente mais enérgico e disse, olha, quer fazer a tua prova? Vai, que a partir de hoje eu vou com o Carlos. Mas é aquela coisa assim, teve uma hora que ela chegou e me disse assim, vim de Hong Kong para ficar aqui contigo. Então, é quase que dar Sim. jogar na tua cara, entendeu? Sim, não tapa na cara, né? Aí acabou que eu realmente não tive físico para isso, não estava preparado para
para subir tão rápido aquelas coisas. A minha mochila, diga-se de passagem, é um equipamento muito mais pesado que o dela. Ela vinha com um equipamento de ponta, é uma pessoa com poder aquisitivo mais alto. Então, nem se comparava. Sim. Né, o Carlos, você lembra que eu cheguei a dar sardinha lá para os caras lá? Minha mochila estava tão pesada. Eu estava cheio de sardinha, tu imagina quanta sardinha na mochila? Tinha bastante. Então, era um monstro aquilo, né? Sim. Mas eu fiquei feliz pelo Carlos, e inclusive por participar dessa prova, onde o Carlos teve o prêmio Spirit Howard, inclusive. Foi uma maior alegria poder dividir isso com ele ali, a alegria dele receber esse prêmio. E não é todos que a gente pode realmente concluir, não foi dessa, mas eu aprendi, né? Eu aprendi que hoje a gente tem que correr com o nosso propósito e não te deixar ser influenciado pelo ritmo de outro. É a mesma coisa numa maratona, né? Que às vezes o cara tá vendo um cara correndo, eu vou chegar perto daquele cara. Só que aquele cara tá preparado para aquilo. E tu vai aguentar talvez alguns quilômetros e aí tu bota a tua corrida fora para tentar chegar perto daquele cara. Manter teu ritmo, tem que teu propósito. Sim. Manter teu ritmo e saber avaliar as condições do lugar. Eu realmente não avaliei bem e por isso eu penei. Paguei o preço de não concluir a prova, uma medalha que tanto eu queria, que era a medalha da Roving Race, na época se chamava Roving Race Equador. Sim. Mas sempre vai ter uma próxima, né? E hoje eu e o Carlos aí estamos juntos aí, e a gente sempre um torce pro outro, independente de qualquer coisa. Então fiquei assim, acima de tudo no Equador, muito feliz pela trajetória que o Carlos fez, levando alegria na prova, sendo o protagonista daquela prova, inclusive. Eu acho que foi assim, se tem uma alegria que eu tive naquela prova, foi realmente presenciar a alegria e o choro dele lá na hora da premiação. E toda a história que ele passou também, né? Tudo isso marca demais, toda a superação. Ele falou tudo isso que ele falou contigo, ele me falou lá no quarto do hotel, a gente se encontrou no Equador, e era realmente assim, era um momento dele ali de superação, um momento dele mostrar e dar um tapa na cara daquelas pessoas que julgam, assim como muitos me julgam por ser cego, aquelas bobagens de preconceito por ser cego. A cor de uma pessoa não diz nada para ninguém, sabe? Com toda certeza. A cor de uma pessoa não diz nada para ninguém. Não é a cor da pele, não é a roupa que tu está vestindo que vai dizer que tu é melhor ou não. Então o Carlos foi lá em 2015, Equador, mostrou, botou para quebrar, passou por todas as adversidades. E trouxe aí para nós essa medalha, trouxe o troféu do Spirit Howard aí. E como eu disse, foi uma alegria muito grande fazer com que estar testemunhando aquilo ali. E dali a gente já começou a fortalecer mais a nossa amizade, inclusive. Sim. E até depois fizeram Nova Zelândia, né, também, que a gente já contou aqui, né? Aí a amizade fluiu. Não, aí foi só. O difícil é conviver com um cara que brinca muito assim, né? E ele é muito pegão, né? Corintiano, né, coitado? Mas tudo bem. Eu também sou corintiano, né? Tu também? Eu me dou bem com os corintianos. Qual que é o teu time, Vlad? Eu sou gremista. Gremista. Aí para São Paulo eu costumo torcer pro Palmeiras. Tem que ser Corinthians, tem que ser Corinthians. Tem amigo corintiano, tem que ser corintiano. A gente tem que ter um amigo para dar o contra, ué. Sim. E Carlos, me conta aí como é que foi a prova para você, quais foram os pontos mais difíceis. Tem momento ali, tem trajetória que chega pertinho dos vulcões ali? É o Cotopaxi, né, que chega, ou tem outros vulcões também? Então, a gente passamos por 3 vulcões, né? Só não lembro o nome do último. Mas os 2 primeiros, o Cotopaxi, a largada foi no Cotopaxi. E depois seguimos para atravessar as Cordilheiras dos Andes, né? Então, assim, eram subidas bem cruéis, subidas gigantes, subidas também bem duras. O frio também incomodou bastante. A gente pegou bastante frio, então o clima que junta a altitude com o frio, você fica mais, né, propício assim a ter mais problemas também, né? Então, tinha um momento de sol gostoso, aquele sol, não, era frio, mesmo com o tempo meio aberto, às vezes era um ventinho gelado ali, e a gente atravessava alguns rios também com muita pedra, né? Eram rios menores, mas eram rios que incomodavam também a gente. Pontes de bambu,
Eu lembro que a gente passou por Pontes de Bambu. Teve um momento lá que a gente pegou um vale, assim, descemos num vale. E esse vale, eu falei, nossa, tá gostoso aqui. No momento que eu falei assim, tá gostoso aqui, atravessamos um rio, uma ponte de bambu, de repente um paredão gigante, uma trilha inca. Nossa! Aquelas trilhas incas que é single track, né? Sim. Single track. Então você sobe assim, faz assim, depois assim, no mesmo paredão. Sim. E ali, se você errar, é queda livre, né? Sim. Mas é uma... Vai subindo, vai subindo, vai subindo, e você pensa que vai chegar numa ponta da montanha e vai ter uma descida. Não, vai ter outra maior, né? Caramba! Você vai subindo para caramba, né? É muito louco. Então tem momentos que você não corre, você anda passinhos lentos. Quanto mais lento, melhor para respirar, melhor para você dosar. Então, assim, o primeiro dia eu senti bastante o primeiro dia. Eu estava com medo, porque eu tinha feito a cirurgia. Eu não sabia como que meu cérebro, assim, meu organismo ia reagir, né? Numa altitude, eu tinha medo de ter um colapso mesmo lá, né? Sim. Então, eu fui bem conservador no primeiro dia e eu senti bastante a respiração, aquela coisa queimando do frio, né? A descendo queimando. A Jane Carvalho estava junto comigo ali e a gente foi também conversando, tudo. Ela sentiu bastante em alguns momentos também a altitude, porque o que acontece com a altitude? Quanto mais alto você vai chegando, subindo, menos oxigênio você tem acima do seu organismo e você vai ter a chamada hipóxia, né? Que é falta de oxigênio no sangue. Sim. E essa hipóxia, hoje está se falando bastante na hipóxia, né? Por causa do coronavírus. Por causa das máscaras. Né? E por causa das máscaras também. A produção de CO2, né? Então lá você tem essa chamada hipóxia e você tem menos oxigênio no sangue. Isso não é uma coisa só de você respirar e controlar a respiração que você vai dominar. Cada organismo vai reagir de um jeito, assim como o Vladimir teve um colapso, teve um japonês que estava na minha frente, uma equipe, tinham 3 japoneses. Eu tô vendo eles meio trotando assim, correndo. De repente, um dos japoneses começou a correr e ficando de lado. De repente, ele bateu no chão com tudo, sabe? Nossa! Desmaiou. Por conta da altitude. E aí eu sentia enjoo. Todo final de tarde, eu sentia muito enjoo. Quando chegava no acampamento, eu demorava muito para comer. Eu olhava para a comida, eu estava com fome, mas eu estava lento, parecia que eu estava em câmera lenta, sabe? Aí eu colocava uma colher assim, mas não tinha vontade nenhuma de comer, de estar com medo de não conseguir engolir, né? Sim. Aí eu respirava. Depois de algumas horas que eu conseguia colocar alguma coisa na boca, assim, aos poucos, comia demoradamente. Você tinha que se nutrir, tinha que forçar a nutrição, mas demorava muito, eu senti muito enjoo. Mas eu não cheguei a ter problemas maiores, assim, como se fosse desmaio, essas coisas todas. Um momento, para mim, muito forte, assim, foi o dia longo. Que o dia longo, você pega, foi 88 quilômetros, e aí você pega o dia inteiro e pega a noite e vai chegar de madrugada lá no acampamento, sabe? Sim. E aí eu tava num lugar que era Floresta de Nuvens. Eu cheguei para um lugar que chamavam de Floresta de Nuvens, que é bem alto, então fica aquele nevoeiro que você não consegue enxergar 10 metros na sua frente. Isso era de dia, né? Eu cheguei nesse ponto, era tipo 5h30 da tarde. Então daqui a pouco ia escurecer. E era bem no alto da montanha. E à noite, a gente ia começar uma descida daquela montanha dentro da floresta. O que era pior? Era subir ou descer? Você tem... Oi? Subir ou descer era pior? Eu não estava dando para enxergar, né? À noite já era breu mesmo. Então, essa floresta de nuvens se transformou numa grande floresta mesmo, como se fosse uma floresta tropical. É parte da Amazônia, né? Um pedaço da nossa Amazônia lá. E isso que é incrível no Equador, porque você tem os vulcões de um lado com um tipo de vegetação, tem as cordilheiras e a floresta amazônica. Nossa, sensacional. E lá embaixo tem a ilha, né? Que é a Ilha Galápagos, né? Sim. Então, assim, você tem toda uma biodiversidade, uma das maiores biodiversidades do planeta tá ali.
Sim. O meu medo era ter acidente com serpente, ou ter um felino, né? E nesse ponto eu estava sozinho. A Jane, no 5º dia, a Jane ela seguiu no ritmo dela e eu fui sozinho. E aí eu me vi sozinho nessa parte noturna. O que eu mais temia era ficar sozinho à noite lá. Sim. Meu medo maior era ficar sozinho à noite. E eu acabei ficando sozinho à noite. Nossa. Eu tomei cada susto com um bicho, né? Às vezes um passarinho se mexia lá, fazia um barulho maior, eu pensava que era um bicho maior. E eu só com a lanterninha e olhando as bandeirinhas. Então, às vezes, eu tomava um tombo numa pedra. Eu tomei uns 5 ou 6 tombos nesse dia, à noite, no meio do mato, né? Eu tomava cada tombo bobo lá, que às vezes eu mesmo dava risada de mim. Porque se eu ficasse tenso, acho que eu não conseguiria seguir. Aí chegou um momento, nessa descidona, era uma descida muito grande, eu comecei a ouvir o barulho de uma água, de uma correnteza descendo, né? Eu falei, isso é um rio, né? Sim. Eu vou me guiar por esse rio. Sim. E aí eu ia seguindo as bandeirinhas, e as bandeirinhas estavam exatamente colocadas paralelamente ao rio. Sim. Mas não dava para você perceber de cara assim, né? Sim. Aí eu falei, eu vou seguir no som desse rio. E esse som do rio foi aumentando, né? Conforme foi aumentando o barulho do rio, eu falei, meu, o final desse rio vai ser o checkpoint. Certo. Né? O final do rio vai ser o checkpoint, ou o acampamento, né? Sim. E eu vou seguir nele. Aí eu fui seguindo, cara. Fui seguindo. De repente eu ouvi um barulho no meio da selva, né? Sim. De tipo uma pessoa rolando e daqui a pouco, né, gritando. Alguém está sendo atacado, né? Com algum bicho, né? Aí eu comecei a... Ok. Aí um dos atletas gritaram, ok. Aí eu tentando me guiar para saber onde que estava a direção deles. Eles estavam se embrenhando dentro da mata. Eles se perderam. Era um casal de coreano. Sim. Eles se perderam da trilha e entraram numa trilha diferente e estavam se embrenhando dentro da mata. Sim. E aí eu comecei a gritar para eles virem a minha direção e eu ficava agitando a lanterna. Aí eles me encontraram. Quando eles me encontraram, sabe como, tipo, um pai que não vê um filho faz tempo? Sim. Eles me abraçaram, cara. A menina estava em estado de choque. Nossa, imagina, perdido na mata ali, na floresta amazônica ainda. Imagina. Era tipo 1h, 2 da manhã. Aí eu falei, vamos juntos. Daí a gente foi junto. Aí eu encontrei um amigo meu da Itália, o Renzo. Daqui a pouco o Renzo começou a vomitar sangue. Ficou mal. Aí chegamos em um checkpoint. Aí a gente deixou o Renzo, falei para eles que o Renzo estava passando muito mal. Aí eles imediatamente já providenciaram para que o médico socorresse ele. E ele foi embora, ele desistiu da prova ali, né? Ficou mal. E aí eu segui junto com os 2 coreanos até a chegada no acampamento. Eu cheguei no acampamento por volta das 5h da manhã. Você tem ideia? Esse resumo que eu estou falando para você, a gente deu a largada por volta das 7 da manhã, né? Eu cheguei no outro dia às 5 da manhã no acampamento, na Itapalonga. Só para ver a dificuldade que tinha. Você, vou correr, vou sair correndo, vou fazer o pace. Você morre lá. Sim. Porque você não sabe onde você está pisando, o que você vai pisar. Verdade. Muita erosão, muito pequenos riachos passando no meio do mato, sabe? Sim. E árvores que estavam meio caídas. E foi um negócio mágico, porque quando a gente chegou faltando 2 quilômetros, tinha um menininho e uma menininha, equatorianos, assim, que moravam na montanha, né? Eles são baixinhos, pequenininhos e moram na altitude. O rosto deles, assim, fica tudo queimado, sabe? Sim. Bem laranja da altitude, né? Fica tudo queimado, assim. Sim. Aí eles pegaram e falaram que ia estar junto comigo. Vamos até lá junto com vocês. Foram cantando, brincando. Eu fui perguntando para eles se eles estudavam, escola, tal, aquele negócio todo. Cara, quando a gente chegou, cara, foi uma alegria. O pessoal gritando, né, aplaudindo, tudo. Foi muito bacana aquele dia ali. Foi um dia muito emocionante.
E a minha preocupação maior em toda a minha jornada lá foi com a minha cabeça, que eu tinha feito cirurgia pouco menos de 40 dias, né? Então, podia acontecer de tudo, né? Sim. E você perguntou de vulcão, a gente saiu do Cotopaxi, atravessando as Cordilheiras dos Andes, a gente subiu um outro vulcão pesadíssimo, assim, lindo, o Quilotoa, que é um vulcão de água. Fomos até a cratera dele lá em cima e circulamos a cratera. É bem grande para você correr naquela cratera, subindo e descendo. São pequenas montanhas na cratera, sabe? Sim. E depois descemos atrás a costa do vulcão, é areia, que nem duna, mas cheio de mato, aquelas vegetações que fazem túneis, um monte de túnel. Aí você descendo, às vezes você pegava e um cipó enroscava e você tomava um chão bonito pra caramba, então, caía lá, levantava de novo. Eu vi todo arranhado, assim. A gente chegou lá no vulcão de Quilotoa, e aí depois chegamos a 4.000 metros de altura ali, um vento forte também, frio. O barulho do vento lembrou a Nova Zelândia também, né? Aquele vento barulhento, mas você não consegue nem ouvir as pessoas falando. Sim. E aí depois tinha que descer do outro lado, num paredão, onde tinha areia que nem duna de deserto, sabe? E com as vegetações, aquelas pequenas árvores, né? Que faziam meio que um túnel. Então, se você errasse, eu ia batendo nas raízes das árvores para frear, né? Sim. E às vezes eu errava. E aí eu tomava um tropicão com a própria raiz, né? Elas me davam uma rasteira, porque elas às vezes estavam enterradas na areia, né? Sim. Você pisava na areia e aí, bum, você voava. A mochila nas costas pesadas, então era perigoso dar uma torção, né? No pé, e aí botar tudo a perder. Então, ali foi um ponto chato pra caramba, assim, pra descer. E depois, essa parte da floresta, né? Foi bem tensa para mim, assim, pegar a noite toda lá. Sim. E o detalhe, assim, todos os lugares que eu passava, eu falei, eu vou fazer esse deserto, esse ambiente animando, sabe? Sorrindo. Eu vou entregar gentileza, vou entregar alegria, vou abraçar as pessoas para sair daquele clima que eu tava sabe, de indignação, de você não acreditar que tá acontecendo uma coisa tão chata daquela, né? E aí eu consegui encontrar a minha identidade ali, né? Naquelas montanhas do Equador, sabe? Eu encontrei o Carlos reencontrei, sabe? Meditei muito, lembrei dos meus pais, que eles falavam para mim, minha mãe sempre me falou do tamanho, do valor que eu tinha que ser realmente protagonista, que tinha que ser uma pessoa que tinha que levantar a cabeça e olhar lá na frente, não abaixar a cabeça por críticas ou por pessoas que quisessem me colocar numa caixinha, né? Quando eu cheguei no último dia, a gente chegou numa vilinha lá, uma cidadezinha pequena, uma cidade inca, né? E concluí a prova ali, cara, eu desbravei, assim, eu desbravejei, assim, com tanta emoção, cara, tanta alegria. E tirou um peso tão grande das costas, sabe? Sim. Foi um momento muito bom para mim, muito de reencontro mesmo, a minha verdadeira identidade em termos de força, né? Sim, com certeza. Eu reafirmei o tamanho da minha força ali. Sempre tem uma frase que eu falo que quando a adversidade me ataca, eu cresço. E foi ali o momento que eu tinha que crescer num momento mais difícil. Sim. Aí veio o momento do reencontro com o Vladimir, o abraço com todos os amigos que a gente fez lá no Equador, o agradecimento dos coreanos, o agradecimento do meu amigo Renzo, que é italiano, sabe, assim, as pessoas com sinceridade me abraçando e agradecendo por eu ter colaborado com eles ali. E aí a gente tava no banquete, numa mesa redonda, tinha, assim, uma amiga mexicana, eu, o Vladimir, a Jane Carvalho,
brasileiros. Eu não lembro mais se tinha outro brasileiro, Vlad. Não, de brasileiro era só nós, acho que estava o português, né? O Sérgio. O Sérgio, português. Tinha outros amigos, tinha um pessoal de Singapura que estava lá na mesa. E a gente estava feliz, eu estava muito feliz por ter conseguido percorrer a jornada, feliz por eu ter visto o Vladimir bem e alegre, né? Sorrindo. Ter visto todos que estavam ali, todo mundo estava bem, sem acidentes que trouxessem sequelas, né? Sim, com certeza. E aí, de repente, no meio da premiação, a CEL da prova, né? Falou o meu nome. E eu não tinha nem ouvido direito o meu nome, né? Eles falando em inglês lá, premiando o melhor atleta individual, melhor equipe e tal, aquela coisa toda. Daqui a pouco todo mundo, Carlos, é você, Carlos, é você. Hã? O que sou eu? Daí, Carlos Dias, from Brasil. Cara, o local, todo mundo nas mesas levantaram. Aquela imagem para mim foi um negócio muito forte. Todo mundo levantou e me aplaudiu. Me aplaudiu com tanta intensidade. As minhas pernas ficaram bambas, cara. Sim. Eu fui chorando da mesa até chegar lá no palco. Eu não sabia nem... Eu quase que eu não consigo nem subir a escada. Minhas pernas estavam bambas. Emoção. Aí quando eu cheguei lá, eles me deram o prêmio Award de Spirit, né? Spirit Award, que é para atletas que põem a jornada com uma leveza, passando alegria para as outras pessoas, ajudando outras pessoas. Sim. E ali foi assim um momento mágico para mim. Um momento mágico porque as pessoas, 99% daquelas pessoas que estavam lá não sabiam o que eu tinha vivido antes. A organização sabia. Sim. Só o Vladimir sabia. A Jane Carvalho sabia. Mas o resto eu não sabia. Então, para mim, foi uma grande surpresa. E parecia que eles sabiam, né? Inacreditável. Dava a impressão que eles sabiam, cara. Sim. Se fosse no Brasil, eu falava, ele falou para eles, mas lá eu procurei brincar o tempo todo na prova com os staffs, com os médicos. Eu lembro que eu cheguei numa parte noturna, num checkpoint, e tinha duas amigas inglesas, né? São duas irmãs que sempre estão lá de staff, que o pai dela coordena os staffs. Elas olharam, viram eu no meio da mata descendo assim, né? Aí elas gritaram meu nome, Carlos! Carlos! Aquela felicidade, aí se abraçou, pulamos, dando risada, né? Então, esses momentos ficam, né, cara? Esses momentos que a gente leva pra vida toda. Não, é verdade. E eu agradeço o Vladimir, ao Jane, a todos os atletas que eu encontrei na trilha, aquela natureza esplêndida, os vulcões. Inclusive o vulcão que a gente deu a largada 2 semanas depois entrou em erupção. O Cotopaxi. É onde a gente estava dormindo, você imagina, cara. Nossa, se entra de noite ali, não tinha pra onde correr. E foi uma festa muito grande aí depois da questão da premiação do Carlos e toda a premiação toda. Eu tenho até essa foto aí com muito carinho, eu, o Carlos e a Jane aí, o Carlos com o troféu do Spirit Hearts. E depois a gente foi pra balada, né, Carlos? Depois teve uma balada no centro de Quito que foi um negócio impressionante. Eu falei, nós temos que ir para essa balada que vai estar todo mundo junto, né? E os médicos, você tá bem? Você tá bem, Vladimir? Ele falou assim, eu não perco por nada nesse mundo. E aí a gente chegou, o pessoal já tava lá, sem brincadeira. Era um bar que a organização acabou, o pessoal se organizou lá e acharam um bar no centro de Quito que tocava aquelas Macarena, né? Reggaeton. Sim. Meu amigo, tinha uns seguranças que davam 3 de mim, assim, gigante, né? Quando a gente chegou, eu e o Vladimir, e a gente entrou no primeiro, na entrada do bar, assim, sem brincadeira, cara. A gente foi ovacionado, o Vladimir foi ovacionado. Aí, que legal. Que todo bacana. mundo ficou impressionado. Vladimir. Eu falei, caramba, cara. Que louco. Assim, todo mundo aplaudindo a gente. Todo mundo. E ainda eles anunciaram que pra cidade, né, Vladimir? Que todos nós eram da Harris The Plant. Nossa, foi um negócio muito forte. Mas todo mundo nos oferecendo depois só bebida, né, Carlos? Vinho ouro. Eu queria pegar, oferecer o melhor drink. Melhor drink do Equador.
Eu acho que a gente nem desembolsou dinheiro lá naquela festa. Aí a gente não gastou muito. dinheiro lá. Não, foi mole, foi uma festa que foi para premiar mesmo. Médicos. Assim, apagou assim tudo ali que eu tive de frustração. Ali você podia ficar bêbado que os médicos estavam tudo junto, né? Mas estavam pior do que nós. Estavam bem pior do que nós, e quando a gente chegou no hotel ainda. Não, mas assim, ó, é um povo hospitaleiro, povo equatoriano, sabe? Tem uma recordação muito boa deles, assim. Enquanto o Carlos estava correndo lá e eu saí do hospital no outro dia, eu fiquei andando ali pelas ruas. É um pessoal muito acolhedor, sabe? Às vezes eu me perdi, dizia, onde é que eu estava no hotel tal, por que rua eu vou? Aí o pessoal, não, eu te levo. Não, só me diz onde é que eu tenho que dobrar e tal. Assim, foi assim, pode ter sido a prova que eu não tenha terminado por toda a questão que eu relatei, mas foi uma prova que eu encontrei assim um carinho muito grande de todo mundo, dos staffs, dos colegas corretores, do povo do Equador. O Carlos sentiu o mesmo também, sabe? Então eu tenho assim lembranças boas mesmo, sabe? Eu apaguei aquela frustração de não ter terminado a prova, pelo contrário. Foi algo assim que eu tenho com muito carinho, até a bandeira, uma bandeira do Equador guardada comigo. Ah, que legal. Eu trouxe de lá, porque me trouxe muito carinho. Inclusive, o Carlos, acho que tu teve a oportunidade de ir lá naquele lugar lá que a gente chama, que é a divisão do mundo, né? Ali, Imaginário do Equador. Ah, a linha do Equador. Meio do mundo. Meio tem do mundo. A linha do mundo lá, um lugar fantástico para quem for visitar Quito, vá lá, porque ali é o Marco Zero, né? Dizem que ali é o Marco Zero. Então, assim, é um lugar fantástico que quem puder ir, vá se aventurar, vá só visitar, não precisa ir para correr, porque é um povo muito hospitaleiro, é um povo que trabalha muito, é um povo que não é rico. Eu só uma curiosidade, né, Carlos? Quando me internaram nesse hospital em Quito com pressa, a gente sempre corre, o Felipe, com um seguro de viagem, né? Para ser internado, se precisar tal. E o médico e a médica que me levaram na casa estavam tão desesperados que não achavam, estava na minha mochila, no bolso da frente da minha mochila, papelada com seguro. E eles me internaram, sabe, em particular. Nossa! Um paciente particular. Imagina o hospital. E aí eu tô crente que me deram alta, eu tô crente que vou embora do hospital tranquilo, né? Tranquilo. Eu pago pelo seguro. Entrei, chamei o táxi. Quando eu tô no táxi, o segurança abre a porta do táxi e manda sair do carro. Eu disse, que foi? Disse, não, você não pagou a conta. Eu disse, como? Mas você tá no seguro, não sei o que, eu ingênuo ali, né? Não, tá. Olha, cara, eu entrei em desespero. Tá, quanto é que deu? $3.987. Nossa, lá é dolarizada a economia, né? Em dólar. Sim. Quando falou isso, mais caro que a minha inscrição. Mais caro que a inscrição. Cara, eu não podia sair do hospital sem pagar, eu entrei em desespero. A moça foi muito gentil da recepção, ela viu que assim, ó, eu tava quase que chorando já, porque é um absurdo de caro e eu não tinha pedido para ser hospitalizado em particular. E aí consegui, a prova ainda faltava um dia para acabar, então estava todo mundo da organização no meio do nada, lá nos vulcões, né? Então sem sinal, sem celular, sem nada. Nossa! E eu disse, como é que eu vou sair desse hospital agora? Que perrengue! Aí a moça gentil, que hotel tu tá hospedado? Eu disse, no Sofitel, Equador. Aí eles entraram em contato com o hotel disse que não tinha ninguém da organização. Aí o pessoal do hotel lembrou que quem estava fazendo toda a parte de logística da prova era uma empresa do Equador lá, para Race the Planet. Aí a empresa do Equador, eles falaram com ele, o cara da empresa foi muito gentil, foi lá, mandou um funcionário com um cheque e pagou a conta para mim. Nossa, que sorte. Dessa empresa. E depois ele repassou a conta para Race the Planet, né? Óbvio. Sim. Né? E aí eu fiquei com uma dívida de não ter terminado a prova e a dívida de pagar a Race the Planet, né? Nossa, do hospital ainda. Só que aí depois eu lembro que eu ia fazer a prova do Atacama e levei o dinheiro, né, para pagar o Atacama lá, na segunda vez que eu fui. Aí a organização disse, não, então faz o seguinte, nós não vamos te cobrar o Atacama e essa inscrição fica paga pelo hotel do Equador. Então tá, fiquei kits. Mas foi, vou dizer, suei frio ali, meu amigo. Uma dívida tão alta. Imagina.
E depois eu fiquei pensando, por isso que eu fiz 3, 4 tomografias no hospital, tudo particular, né? Tá tranquilo, né? O quarto que eu tava, meu amigo, parecia um quarto do Sofitel mesmo. Tinha cama elétrica com poltronas de luxo, TV a cabo, tudo. Assim, era uma coisa. E aí veio a enfermeira me dar banho no hotel. Veio a enfermeira, o Felipe, veio me dar banho no hotel. O senhor não pode tomar banho sozinho? Eu disse, não, mas eu posso. Eu disse, não quero que a senhora me dê banho. Eu disse assim, obrigado, não quero que a senhora me dê banho, eu já estou melhor. E elas, não, normas do hotel. Aí eu disse, não, a senhora não vai me dar banho. Ela disse assim, tudo bem, mas eu fico na porta, o senhor tem que deixar a porta aberta e tomar banho na nossa frente. Tive que tomar banho na frente da mulher. Eu disse, meu Deus do céu. E quando eu tenho essas curiosidades. Sim. Nossa, essa foi um grande perrengue, hein? Que medo. Tá louco, eu não passei na prova, eu passei lá no hospital quando a mulher disse que eu tinha que tomar banho. Essa parte você não contou, pô. Não te contei? Mas eu iria lá, pô. Não. Eu disse, não. Essa parte você não me conta, cara. Tá enchendo o saco. Mas foi um momento tão marcante, tão... Assim, a gente desbravou depois, assim, conseguiu extravasar depois, todo mundo, curtimos. Então, sai um peso gigante e a lição que fica é: seja protagonista da sua história. Sim. É isso. Sempre. A frase não veio à toa. Ela foi construída lá no meio das montanhas. Lapidada no meio de uma montanha, para mostrar que a gente, mesmo tendo um mundo hostil, intolerante, a gente não precisa ser também no mesmo grau. Sim. Né? Muitas pessoas, quando eu fui agredido, as pessoas, pô, o seu tamanho. Olha o que a gente tem que ouvir, né? As pessoas falam assim, olha o seu tamanho, você podia ir para cima, né? Se eu vou para cima, eu sou errado. É o que as pessoas querem. Então, a gente tem que ter sempre a nossa comunicação não violenta. A gente tem que buscar o diálogo, a gente tem que protestar no mundo com uma certa maneira de ser pacifista, vamos falar assim, mas não abaixando a cabeça, entendeu? Você tem maneiras e maneiras de você buscar protestar, discordar, mas não precisa ser igual, descer no mesmo nível, né? Então ali eu busquei a minha leveza, a criança que tem aqui dentro de mim, tá vivíssima. Então eu continuo dançando, né, nos espaços que eu escolhi. O lugar onde aconteceu isso, como não teve no momento vou falar assim, no momento que acontece isso, muitas pessoas que dizem que são seus amigos desaparecem. Sim, verdade. E de repente apareceram pessoas que nunca me viram e foram na delegacia fazer dar o seu depoimento, né? E pessoas que às vezes me conheciam tiraram o corpo fora porque não queriam envolver. Quando a sociedade entra nessa coisa de relativizar ou não querer se envolver ou não querer se posicionar, todos esses tipos, todos os discursos de ódio, todas as atitudes de ódio, de intolerância no mundo crescem. Então, eu aprendi muito ali, mas assim, eu nunca deixei de ir ocupar os espaços que Por que eu fui agredido? Porque aquelas pessoas achavam que aquele espaço não era um espaço para que eu pudesse estar lá. Sim. Então, é onde que eu vou ocupar. Eu vou estar sempre nos espaços que às vezes as pessoas se incomodam, achando que só elas que podem estar lá. Sim. Eu vou estar. O mundo é grande pra caramba. Né? Então, eu sou o protagonista da minha história. E para quem está ouvindo aí, seja protagonista da sua história. Não importa quem você seja, onde você nasceu, se é homem ou se é mulher, a cor de pele. Para mim, o que vale é a atitude, é o respeito. Sim. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas a gente se aproxima por conta do nosso respeito um com o outro. Né? É nesse momento que a gente se aproxima. E hoje nós temos, às vezes, o discurso de falar igualdade, busca pela igualdade.
não é busca pela igualdade, é busca pela equidade, sabe? De todos nós saímos do mesmo patamar, temos as oportunidades para todos, todas, e para a gente conseguir buscar trabalhar nossas potencialidades. Aquele discurso que fala assim, nós somos todos iguais. Não somos. Nem eu e meu filho é igual. Sim, isso é nem verdade. O dedo da minha mão, nenhum dedo aqui é igual, são diferentes. Mas o nosso conhecimento compartilhado cria uma interdependência, cria uma conexão e um novo caminho. Sim. Lá no Equador, subindo e descendo aqueles vulcões, compartilhando com esse ser humano mágico aí que está aí, compartilhando esse bate-papo com a gente, que é o Vladimir, eu consegui reconquistar a minha leveza como criança e estou aqui muito feliz de poder estar batendo papo com você, que é um ser humano incrível. Obrigado. E fazendo novos amigos. Obrigado, Felipe, por estar aí junto com a gente. Eu que agradeço demais. Esse bate-papo é sempre muito, muito maravilhoso com vocês. Eu gosto demais do bate-papo com vocês. Isso, tudo que o Carlos falou, hoje em dia com essa pandemia, eu acho que as pessoas estão se conscientizando um pouco mais, né? Estão tendo tempo mais para pensar isso, então, na realidade, percebendo que nós podemos viver com pouca coisa, né, o Felipe? A gente pode... Quantas coisas as pessoas estão hoje dentro de casa aí, se protegendo do vírus, e aí se dá por conta de que, não vou usar isso, não estou usando isso, por que eu comprei isso? Por que eu comprei aquilo? Quando que na realidade é o ser humano que é o mais importante da coisa toda, né? Porque tá todo mundo sentindo falta de dar um abraço, tá todo mundo sentindo falta de fazer aquilo que gostava de fazer. Eu, Carlos, aí, muitos outros estão sentindo falta de estar de volta na trilha, né? De volta de sentir o carinho das pessoas, de poder dar o carinho para as pessoas. Mas acho que essa pandemia está fazendo a gente, todo mundo se conscientizado que eu acho que muitas coisas vão mudar a partir de uma nova fase pós-pandemia. Eu acredito que o bem maior vai ser um pouco mais... Eu torço para que as pessoas possam se tratar melhores, possam se amar mais, né? E dar valor mais às coisas que são menos importantes para alguns, né? Mas tem profunda importância para todos nós que vivemos de corrida na natureza, de sabermos do que elas nos traz, do que ela nos dá, da falta do que aquela água nos faz, né? A falta de que uma comida melhor nos faz. Eu acho que é essa consciência todas que nós devemos ter aí. Mas assim, como o Carlos, reitero o que o Carlos falou aí, é um ser humano iluminado aí. É um prazer tanto para mim quanto para o Carlos, com certeza, a gente dividir esse momento aí, algumas histórias contigo, né? Então, quero te agradecer aí pelo espaço aí, agradecer o Carlos também, agradecer a amizade de vocês dois. Eu agradeço demais a oportunidade de ter vocês dois como amigos, né? Primeiro o Carlos, né, que eu conheci assim por acaso, né? Que o Pedro do Traloucos me chamou, né, para ir lá fazer a largada junto com ele lá do Desafio das 1000 milhas. Aí no dia não deu para eu ir, né? E aí depois eu comprei, né, a camiseta dele do Desafio de 1000 milhas, fui lá buscar com ele, aí a gente bateu um papo lá breve, né? 1 hora, mas foi breve. E aí depois fizemos entrevista, fizemos amizade, aí a gente bate papo todo dia, né? Aí depois ele veio e me apresentou o Vladimir também, aí você me contou toda a sua história, né? E aí a gente tá conversando aí sobre todos esses perrengues, todas essas aventuras, então assim, cara, só tenho a agradecer aí a amizade com vocês dois e fico muito feliz aí por essa oportunidade, né, de estar dividindo, né, e de estar podendo, assim, essa oportunidade, porque vocês têm que cada vez mais levar a história de vocês adiante, porque a história de vocês tem que estar cada vez mais em voga, sabe? As pessoas têm que conhecer a história de vocês. Tomara que um dia aí tu possa fazer parte do time Brasil aí, correr uma prova junto conosco, né, Carlos? Verdade. Essas da Race and the Planet aí, o cara... Para Namíbia. Vamos embora. Namíbia aí, ser um time do Brasil aí, a gente aí sim dividir juntos toda a experiência que a gente vai vivenciar aí e trazer todas essas aventuras para cá pro Brasil. Tenho certeza que tu tem esse potencial aí.
Ah, se Deus quiser. Uma ultra que eu quero fazer, e o dia que eu for fazer ela, eu quero muito que o Carlos vá comigo também, que seria a ultra maratona da Praia do Cassino lá. E o Vladimir eu sei que vai estar lá. Pô, bora! Extremo Sul, ano que vamos vem, junto, quem sabe. Sim. 2021, já tá combinado já. Tá 21, deixa eu ver, eu tenho que pensar um pouco aqui. Ainda tô no novembro, né, dezembro. Geralmente ele é em dezembro, aí. mas é em dezembro. Tem 2 anos aí, quase, 1 ano e meio. Sim. 1 ano e meio, vambora. Dá pra pensar, mas essa outra eu quero fazer assim, que aí eu conhecer o Vladimir, aí vamos fazer uma prova os 3, 2 juntos, ia ser muito legal. Antes disso a gente vai se ver talvez pessoalmente aí, eu lanço um livro no final do ano aí. Ah, é São mesmo? Paulo. Ah, que legal. No Museu Nacional vai ter 2 livros aí. Ah, é? O seu também, né? O meu tá saindo também. Olha que legal. Vamos estar juntos nesses lançamentos todos aí. Sim. Que bacana. Então a gente vai se encontrar então antes, então que bacana. Com certeza. Mas já está convocado, Felipe. Dezembro de 2021. Pode colocar aí no papel. Vai acontecer. Sim. Vai acontecer. E eu vou correr do lado de vocês aí. Não, ia ser muito legal. Vamos que vamos. Nossa, ia ser muito, muito bacana. Bom, então... Felipe, obrigado mais uma vez. Obrigado, Vladimir. Agora chega Boa noite, hora eu que agradeço. Todo mundo ir dormir. Sim, com sono. Eu vou tomar um café. Bom, vou lá então. Agradeço a vocês de novo. Tchau, pessoal. Um abração. Valeu. Boa noite. Obrigado, Vladimir. Vai com Deus. Não vem. Agarra o teu coelhinho. Agarra do teu coelhinho, Carlos. Tchau. Tchau. O Felipe. Tchau.